Temos a satisfação hoje de contarmos com um expositor, Nilson, que vai nos falar livres, mas responsáveis. E que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo nos envolva. A nossa fala de hoje, ela vai estar fundamentada nesse livro de Chico Xavier. O livro Encontro Marcado, o capítulo é o 53, intitulado Livres mais Responsáveis, em que o Emmanuel, o espírito que dita a mensagem, que faz esse estudo, ele coloca o tema como liberdade e responsabilidade. Tem uma fala que todo mundo já ouviu, que diz assim: aqui se faz, aqui se paga. Ela fica totalmente destituída de fundamento se nós esquecermos de olhá-la sob a ótica da reencarnação. Porque tem muitos astutos se dando muito bem aqui na vida física e não estão pagando nada. O panorama está mudando aos poucos, mas essa é uma realidade. E nós estamos tendo com o Espiritismo notícias dessa lei de causa e efeito. Nós ainda não nos conscientizamos dela. Nós estamos tendo notícias. Porque a hora que nós nos conscientizarmos, nós não vamos mais falar assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Considerando as causas atuais das aflições, que são por nossa imprudência, por nossa negligência, a gente colhe na mesma hora. É como a gente plantar alface, a colheita não demora muito, mas se eu plantar café, a colheita demanda um certo tempo. Então o Emmanuel faz esse estudo para nos ajudar a entender que caminhos, que implicações que tem na nossa vida o mau uso de alguns talentos. Ele diz assim: somos livres, mas responsáveis, e podemos fazer o que bem entendermos, mas estaremos inevitavelmente ligados aos frutos das nossas ações. E a fala é de Jesus, quando ele diz que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. E Jesus, num episódio, quando ele ia ser preso, ele também nos dá notícias disso. Quando os soldados vão na direção dele, e Simão Pedro toma a frente, tira a espada e corta a orelha do soldado Malcolm. E Jesus adverte Simão Pedro: Simão, embainha a tua espada, guarda a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. É Jesus dando uns vislumbres para nós dessa lei de ação e reação, de causa e efeito. O Espírito Emmanuel então esclarece o assunto examinando sementeira e colheita em alguns setores nossos de ação. Ele vai avaliar 5 setores nossos de ação: sementeira e colheita. Ou seja, o Espírito Emmanuel faz uma análise entre livre-arbítrio e destino. Os setores são: primeiro, da posse; segundo, dos negócios; terceiro, dos estudos; quarto setor nosso de atuação, trabalho; e quinto e último, sexo. Primeiro setor, posse.
somos livres para retermos quaisquer posses. Eu sou livre para reter qualquer posse que as leis humanas me facultem. E eu serei considerado um mordomo desses bens, dessas posses. Eu serei considerado um mordomo respeitável pelo mundo espiritual superior, se eu utilizar essas posses a benefício de todos. Primeira chamada sobre essa questão de liberdade e responsabilidade. Então, eu não sou livre para fazer o que eu quero dos bens que eu detenho. É o primeiro alerta do Espírito Emmanuel. E eu achei interessante que ele usou a expressão mordomos, porque nós somos mordomos, usufrutuários dos bens terrenos. Mas eu conquistei tudo com o suor do meu rosto. Eu construí esse patrimônio com o meu suor. Mas não foi sozinho. Porque tem uma série de recursos em volta. É família, é saúde, em que um suco de laranja estragado me tira de campo, para mostrar a fragilidade humana. Então, quando a gente começa a ter essas notícias e começa a tomar consciência da lei de causa e efeito perante a imortalidade da alma, vai mudando alguns conceitos na nossa vida. Porque nesse campo da posse, e quando ele fala que nós seremos considerados mordomos respeitáveis pelo mundo espiritual, ele diz que se eu abusar dessas posses e eu criar penúria aos meus semelhantes para favorecer os meus excessos, ele diz que eu vou encontrar nas consequências disso o caminho das provações, onde eu aprenderei a acender aqui dentro a luz da abnegação. Posse, a vida vai me ensinar abnegação. Segundo setor, negócio. Somos livres para fazermos as transações que mais nos satisfaçam. E receberemos o título de benfeitor se procurarmos fazer esses negócios com proveito para os nossos clientes e parceiros. Isso é seríssimo. Porque a gente tem um conceito de que para que eu negocie, eu tenho que levar vantagem. É um paradigma em que a negociação é uma via de duas mãos. A casa está em ordem? Tá. Nenhum vazamento? Não. Só que uma semana antes eu passei massa corrida. E ele que fique com a bomba. O senhor fez as revisões do carro regularmente? Sim. Negócios. Somos livres para fazermos as transações que mais nos satisfaçam. E receberemos o título de benfeitor se nessas transações, nesses negócios, eu gerar proveito para os clientes e para os parceiros. É o mundo espiritual nos chamando à responsabilidade. Porque daí aquele conceito de astuto e de esperto, diante da lei de causa e efeito, cai por terra. Por isso que a gente falou no começo que a gente está tendo notícia dessa lei de causa e efeito. Quando a gente começar a se conscientizar, a gente não vai maquiar o vazamento
e não vai dizer que fez as revisões do carro, porque perante as leis de causa e efeito, isso vai repercutir sobre nós. No campo dos negócios, se eu arrasar a economia dos outros para conquistar lucros desnecessários com claro prejuízo do nosso próximo, encontraremos nas consequências disso os caminhos de provações, onde aprenderemos a acender em nós mesmos a luz da retidão. Então, no campo dos negócios, se eu me conduzir mal, a vida vai me ensinar retidão. Enquanto a gente não toma consciência, a gente paga para ver. A gente paga para ver. Mas daí quando a gente está passando pela injunção dolorosa do resgate, a gente diz, por que comigo? Campo dos estudos. Somos livres para ler e escrever, ensinar ou estudar tudo o que quisermos, e conquistaremos a posição de sábios. Se movimentarmos esses recursos culturais para auxiliar todos aqueles que dividem conosco a passagem pela terra. Porque se eu acumular esses recursos naturais só para me exibir, para esgrimas intelectuais, sem proveito para ninguém, livres para ler, escrever, ensinar ou estudar. Mas, se eu colocar a minha inteligência para apoiar o mal, arruinando a existência dos nossos companheiros de humanidade, com o único objetivo de acentuar o meu orgulho, eu vou encontrar nas consequências disso caminho de provações, onde eu terei que aprender a acender dentro de mim a luz do discernimento. O estudo, os recursos culturais mal utilizados, a vida vai me ensinar a colocar aqui dentro a luz do discernimento. O campo do trabalho. Somos livres para escolhermos as tarefas que mais nos agradem. E seremos agraciados, seremos honrados como cultivadores do progresso, se contribuirmos na construção da felicidade geral, com o uso do meu trabalho, dos talentos que a gente dispõe no campo do trabalho profissional. Mas, se eu fizer mau uso desse dom, o dom de empreender e agir adotando atividades perturbadoras e infelizes, para gratificar os meus interesses menos dignos, eu encontrarei nas consequências disso o caminho de provações, onde eu aprenderei a acender a luz do serviço aos semelhantes. Trabalho, serviço aos semelhantes. Também é um paradigma. Para a gente colocar esse selo na nossa atividade profissional,
de que ela é a nossa atividade profissional é um serviço ao semelhante, vai cair por terra a astúcia, a esperteza. Quinto e último setor, o sexo. Somos livres para darmos a direção que bem entendermos às nossas energias e aos nossos impulsos sexuais. E seremos estimados como veiculadores de bênçãos quando utilizarmos essas energias sexuais na proteção sadia do lar, na formação da família, seja na figura de pai ou de mãe, com nossos deveres cumpridos, ou ainda sustentando obras de arte, obras de cultura, benemerência e elevação do espírito. Porque as energias sexuais, a espiritualidade superior vem esclarecer a todos nós, são energias criadoras. Então, quando nós estamos pintando um quadro, quando nós estamos ensinando alguém, nós estamos utilizando energias criadoras. Mas, se para satisfazer os meus próprios sentidos, eu transformar os meus recursos genésicos em dor e desequilíbrio, em angústia ou desesperação para os semelhantes, ofendendo os sentimentos alheios, ou pela deslealdade e desrespeito nos compromissos e ajustes afetivos, depois de havê-los proposto ou aceitado, encontraremos nas consequências disso o caminho de provações com que aprenderemos a acender em nós a luz do amor puro. Aqui, gente, eu achei interessante o que o Espírito Emmanuel fez. Ele examinou sementeira e colheita, e ele faz uma análise entre livre-arbítrio e destino. Sementeira e colheita, livre-arbítrio e destino. E aí, quando ele começa a falar dos nossos 5 setores de atuação, quando ele fala sobre posse, que eu sou livre para deter tudo o que eu quiser, desde que as leis humanas me permitam, se eu não utilizar em benefício de todas essas posses, a vida vai me encaminhar para que eu aprenda abnegação. Posse, abnegação. Negócios, retidão. Estudos, discernimento. Trabalho, serviço aos semelhantes. E sexo, amor puro. Duas histórias. Uma senhora, 3 filhas. Ela trabalhava duro para conseguir o necessário para a subsistência, para o conforto mínimo. Das 3 filhas, a mais velha não tinha a menor consideração pela filha, pela mãe. E talvez os senhores já tenham presenciado situações assim, em que o filho desacata o pai ou a mãe sem a menor cerimônia na frente das visitas, dos familiares. Sem a menor cerimônia. Humilhando.
porque ela detinha um pouco de cultura, ela pisava no pouco conhecimento da mãe. Eram situações constrangedoras, de desacato, de desrespeito. Apesar disso, a senhora não cansava de chamar a filha para as nossas responsabilidades espirituais, para a nossa realidade espiritual. E ela sempre falou: mãe, não me venha com esses sermões encomendados. Eu faço da minha vida o que eu bem entendo. Eu sou dona do meu nariz. E assim ela conduziu a vida. As 4 desencarnaram. E essa filha mais velha, Emilinha, ela se comprometeu muito moralmente. Muitos deslizes. Ela realmente fez o que ela bem entendeu da vida. E ela estava numa região de dificuldade no mundo espiritual. Uma região de muito sofrimento. E a mãe frequentemente a visitava. Mas ela não registrava a presença da mãe. Tão embotada que ela estava nos compromissos que ela assumiu, que ela não registrava a presença carinhosa da mãe. Passaram-se anos assim. Até que um dia, a mãe, pela lei do progresso, tinha que continuar a caminhada dela. E estava prevista a reencarnação da mãe. Condoída com a situação da filha, da Emilinha, ela foi mais uma vez visitar a filha e fez uma prece muito sentida, querendo interceder pela filha. Quando ela está embevecida na prece, a Emilinha avista a mãe. Vê a mãe, as duas se abraçam, choram muito. E a mãe fala dos planos, que está para reencarnar, mas que o amor continuava o mesmo. E que ela nunca deixaria de ter a assistência dos emissários de Jesus. E a filha vira para a mãe e fala: mãe, a senhora me aceitaria como sua filha outra vez? Eu falo: claro, minha filha. Se o mundo espiritual superior permitir, vamos refazer o nosso lar. Vai ser uma alegria imensa para nós. Nisso aparece, ao lado das duas, o diretor espiritual daquela região de sofrimento. Emilinha se arroja nos pés dele e diz: o senhor sabe das minhas mazelas, das minhas fragilidades, dos meus deslizes. O senhor tem a ficha completa dos crimes que eu cometi. Mas eu queria pedir a bênção de reencarnar novamente junto da minha mãe. E enquanto ela prepara o terreno reencarnada, eu me proponho a trabalhar aqui no mundo espiritual. Me arranja um trabalho. E o diretor espiritual falou que pela situação dela, comprometedora, ela não podia, por enquanto, sair daquela região. E que ela ia ser atendida. Ela ia reencarnar junto da mãe. As duas voltaram a se abraçar, agradeceram muito,
Só que o diretor espiritual falou: você vai reencarnar junto da sua mãe, mas não como filha. Vocês vão se reencontrar. Você vai ser uma secretária do lar da sua mãe, para que na condição de subalternidade você aprenda a valorizar as concessões da divina bondade. Então a gente fica imaginando, passam-se os anos, e um dia lá, num bairro lá, alguém bate palmas, bate a campainha. Eu estou procurando serviço. Eu sei lavar, eu sei passar, eu sei cozinhar. A senhora pode me dar uma oportunidade? Só um pouquinho eu vou descer aí e falar com você. E aí os olhares se cruzam. Já ouviram falar em simpatia gratuita? E as filhas dizendo para a mãe assim: mãe, a senhora trata ela como se fosse uma filha. Ela é sua empregada. Esse episódio, para a gente começar a pensar na questão de sementeira e colheita, lei de ação e reação, a cada um segundo suas obras. Esse é um episódio. E agora um outro episódio. Dr. Abelardo Tourinho, advogado, mas assim muito respeitado, porque ele não perdia uma causa. Assim, de ele entrar no fórum e os funcionários não saberem o que fazer para agradá-lo. Uma águia do conhecimento no campo das leis. Alguns diziam que ele não era bem respeitado, ele era temido. E no hall dos clientes dele, eram só pessoas, clientes que pagavam muito e clientes que usurpavam os outros. Então eles contratavam o Dr. Abelardo Tourinho porque sabiam que ele não perdia nenhuma causa. Mas junto do Dr. Abelardo Tourinho, reencarnou como mãe dele uma senhorinha muito querida. E que dizia: meu filho, você tem uma missão no direito. Eu não vejo você rodeado das pessoas necessitadas. Ele falou: eu tenho um nome a zelar. O que diriam de mim? Abelardo Tourinho com clientes reles. Aliás, mãe, eu tenho um escritório de advocacia. E lá eu tenho meus estagiários. E eles atendem essas pessoas. Mas eu não posso me permitir isso. Então, nessa habilidade dele, ele destruiu muita gente. Lesou muitas pessoas. Ocorre que daí Dr. Abelardo Tourinho também desencarna, como todos nós vamos desencarnar.
desencarna, passam-se os anos no mundo espiritual, e sabe quando começa a cair a ficha? Para nós, às vezes cai a ficha aqui encarnado mesmo. E às vezes só cai a ficha quando a gente volta para o mundo espiritual. Foi o que aconteceu com ele. Ele começou a ver a dimensão dos atropelos que ele cometeu. Das carências que ele deixou em várias famílias. Até porque ele se deparava com muitos deles no mundo espiritual que não tinham conseguido perdoar ele. Já pensou se defrontar com as famílias? Vendo a extensão do que eu cometi. Isso foi tendo uma repercussão no Dr. Abelardo Tourinho, nos centros frontais e coronário. Porque no fórum, ele era conhecido como a grande cabeça. O grande cabeça. E no mundo espiritual, os centros coronário e frontal foram crescendo. O corpo espiritual crescendo desproporcionadamente, ao ponto dele não conseguir manter o equilíbrio e ficar em pé nessa região de sofrimento. A mãe, no mundo espiritual, outra vez a figura abençoada das mães, né? Intercedendo pelo Dr. Abelardo. Visitas frequentes, como a mãe da Emilinha. Até que ela pede a assistência do mundo espiritual superior para uma solução para o caso do filho. O que poderia fazer pelo filho? E aí vem um especialista em reencarnação, analisa o caso do advogado e diz que o único jeito é realmente a reencarnação. Passam-se os anos e nós poderíamos ver o Dr. Abelardo Tourinho reencarnado. Numa situação, numa família de situação socioeconômica bem difícil, e ele num carrinho de rodas com hidrocefalia. Esses dois casos da Emilinha e do Dr. Abelardo Tourinho são um pouco tristes. O da Emilinha eu julgo um pouquinho mais feliz porque ela ia rever a mãe, mesmo que como servidora doméstica, mas ia ter o convívio com a mãe. Mas a do Dr. Abelardo Tourinho é um quadro de dor. A que ponto nós provocamos isso? Dentro desse tema, livres, mas responsáveis. Porque a gente tem notícias que a misericórdia divina, ela nos permite errar, voltar naquele campo de atuação, 1, 2, 3,
4, muitas vezes. Até que chega um ponto, nós estamos nos comprometendo tanto com a posse, com os negócios, com o trabalho, com o sexo, com os estudos, que a misericórdia divina chega e fala: peraí, para. Para você parar de se comprometer tanto, tem que botar um freio. Então é esse tipo de conjectura, de reflexão que o Emmanuel nos convida nessa mensagem. Porque a gente vai vendo os nossos quadros de sofrimento. Diversos. É uma família difícil, é um casamento difícil, filhos difíceis, pais difíceis. E a gente liga as coisas: mas peraí, se Deus é justo, se existe uma lei de causa e efeito, eu não estou numa conjuntura de vítima. É esse tipo de meditação que a gente tem que fazer. Para a gente não cair no visgo perigoso da vitimização. E a gente parar de achar que a gente é culpado, e achando que a gente é culpado, a gente cair dentro do remorso e ficar remoendo o erro que a gente cometeu. Isso é improdutivo. É a gente tomar consciência de que errou. E que a gente não vai ser punido. Não é punição, é consequência. Isso é maravilhoso a gente saber. Que não tem alguém nos punindo. Tem consequência. Consequência da minha liberdade. A gente podia pensar assim há um tempo atrás, mas eu achei que liberdade é liberdade, eu faço o que eu quiser. E agora a gente já começa a entender aquilo ali, ó. Responsabilidade. Saber que nós podemos, a partir de hoje, começar uma semeadura de coisas boas, porque a gente sabe que inevitavelmente a gente vai colher as coisas boas. Estava escutando o Dr. Haroldo Dutra Dias, ele é juiz de direito, e ele numa palestra ele fala assim: casamento feliz você começa a plantar 5 séculos antes. Sogra amorosa, 1000 anos. Porque é semeadura e colheita. Porque para ser antipático, não é numa reencarnação só que a gente consegue ser antipático. A gente insiste. E Deus vai colocando pessoas no nosso caminho que sofrem as consequências de ser antipático, como se estivesse perguntando para nós: é isso mesmo que você quer? É esse caminho que você quer percorrer? Então essas reflexões aí são maravilhosas para nós. Obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. Ele deixa nós todos na expectativa e termina assim demais. Semana é mesmo. Então agora vai vir. O que é que devemos fazer?
Eu vou esperar que numa próxima exposição o Nilson traga a solução que está em cada um de nós. Porque, como ele disse muito bem, não existe punição. Porque Deus é de amor, bondade, justiça. E o livre-arbítrio que nós todos temos também é relativo. Porque existe um momento que essa liberdade tem que ser um pouco tolhida para que nós possamos desenvolver a meta divina, que é o amor. Então a persistência, até os nossos filhos, nossos amores nos lares, às vezes precisam um pouco, um tranco, né? Para que possam realmente evoluir. Mas obrigado, Nilson, realmente é maravilhoso esse tipo de raciocínio. E o importante na doutrina dos Espíritos é que não existe intermediário para essas soluções, está tudo em nós. Cada um tem a sua responsabilidade dentro desse todo, desse halo amoroso que nós chamamos de Deus.